Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e nesse vídeo eu explico o conteúdo e atividade de Geografia do PET, volume 2. Esse vídeo é para você, estudante do 7º ano do ensino fundamental, e na semana 3 o tema é Brasil em mapas. Nesse vídeo você vai avaliar criticamente como o transporte e comunicação alteram a configuração do território brasileiro da produção. Vamos lá? Bons estudos! As redes de transporte e comunicação são muito importantes na organização econômica e integração dos territórios dos países, pois são infraestruturas das quais dependem a indústria, a agropecuária, o comércio, o turismo e outras atividades, possibilitando a distribuição dos bens e a circulação de informações e pessoas. A rede de transporte foi sendo implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Observe a linha do tempo e os principais sistemas de transporte implantados em cada período. Então aí temos o transporte por tração animal do século XVI ao século XIX, em que carroças, cavalos e carros de boi foram os principais meios de transporte utilizados no período. A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas por indígenas. A navegação fluvial era feita com embarcações simples. Ferrovias, do final do século XIX e até a primeira metade do século XX. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começou a se construir na região sudeste, expandindo-se posteriormente para as regiões sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes a vapor e elétricos. Rodovias. A partir da segunda metade do século XX, ali do final dos anos 1950, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos na melhoria da malha ferroviária e, além dos portos e hidrovias, os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte brasileiro. Ao longo do tempo, os meios de comunicação também desempenharam e ainda desempenham um papel fundamental na integração territorial. No processo de formação do território brasileiro, a expansão dos meios de comunicação ocorreu de forma semelhante à dos meios de transporte. As áreas com maior circulação de pessoas, bens e capitais foram as primeiras a receber infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Entre os séculos XVI e XVIII, a comunicação era feita basicamente por meio de correspondências, transportadas por mensageiros a cavalo. No século XIX, até meados do século XX, o telégrafo foi o equipamento mais utilizado, sendo substituído posteriormente por telefone, rádio e televisão. Entre os anos 1900 e 1930, o Marechal Cândido Rondon liberou expedições para realizar obras de infraestrutura de comunicação no interior do país. Nesse período, linhas de telégrafo foram instaladas nos estados de Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Atualmente, rádio, televisão e telefonia são meios de comunicação que contribuem enormemente para a integração do território nacional, para o fluxo de informações e para a realização de atividades do dia a dia de diferentes setores da economia. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso as atividades. Observe o mapa para responder as questões de 1 a 3. O mapa vem trazendo aí as conexões e as modalidades de transportes nas redes de transporte do Brasil, ok? Observe bem atentamente o mapa e a legenda. Primeira, qual é o título do mapa? Como se trata de rede de transporte, como esses meios de transporte estão sendo representados? Isso na legenda e no mapa. 2. Onde as redes de transporte rodoviária, ferroviária e aeroviária se concentram mais? E as hidrovias? Então, onde aí você vai regionalizar essas redes aí no Brasil, certo? 3. Compare a rede rodoviária, as estradas, com a rede ferroviária, ferrovias.
Qual delas é mais extensa, ou seja, qual delas é maior? Em sua opinião, a que isso se deve? Por que essa é maior do que a outra? 4. Observe a charge e responda. Então temos aí uma charge com duas imagenzinhas, né? Um índiozinho vivendo de maneira bastante arcaica, né? Simples, e outro índiozinho conectado, né? Com sua oca toda conectada à internet. Como os meios de comunicação mudaram o dia a dia das pessoas? Relate sua opinião. Então essa é uma resposta pessoal, né, de opinião, mas como as comunicações mudaram o dia a dia das pessoas. 5. Quais os meios de comunicação sua família utiliza para saber mais a respeito da pandemia do coronavírus? Seus familiares se preocupam com as fake news e tentam descobrir se as informações que recebem são verdadeiras? Relate. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.